Deixa eu só mostrar, então, só para a gente fazer um recordar e viver aqui de algumas das declarações de Eduardo Bolsonaro. Então, olha, dia do anúncio do tarifaço. Obrigado, presidente Donald Trump. Espero que as autoridades brasileiras agora tratem esses assuntos com a seriedade que merecem. Corre um pouco mais no tempo, 28 de julho. Eu trabalho para que eles, comitiva de senadores que tinha ido para lá, não encontrem diálogo. Corre o tempo. Estou disposto a ir às últimas consequências para retirar esse psicopata, está falando de Alexandre de Moraes, do poder. A nossa liberdade vale mais do que a economia. Ele sabia o que ele estava fazendo. Avança no tempo. Se votarmos a anistia, eu asseguro com tranquilidade, a gente vai sentar à mesa. Aquele parecia que estava falando como se fosse o governo Trump, né? A gente. A gente. Vamos rodar? Ainda tem mais alguma frase, não? Acho que não, né? Eram Fez essas. várias outras ameaças. Fez várias Essa estratégia dele afundou a oposição bolsonarista. Eles perderam a bandeira do nacionalismo, enfim, estão acumulando derrotas atrás de derrotas porque o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo insistem nessa estratégia. E uma direita hoje que está acéfala. Né? E uma fragmentada, né? Porque eles atacam a própria direita. Ou seja, hoje o tiro não parte do governo para a oposição, o tiro parte da direita para a direita. Eles bombardeando, intimidando. O outro, Carlos, chama os governadores todos de ratos. Então, assim, não, é coisa abaixo da linha da cintura. E vem, tiro, não é inimigo, não, é tiro de amigo. Teoricamente amigo, né? E é importante... Atiraram na anistia. Mas eles que era o que eles mais assim, queriam. Né? Ninguém pode se declarar, como diria Ciro Gomes, não existe freira como é que é? No bordel. Exato. Mas ele fala uma luz, ele faz de um jeito mais floreado. Mas se a gente pegar, Nata, só concluindo aqui, se a gente pegar o mês de maio, início de junho, o presidente Lula estava nas cordas, estava despencando na popularidade, sem encontrar um discurso, com problema de INSS, da CPI que estava surgindo, com inflação de alimentos, ou seja, ele não conseguia encontrar um discurso. Quem colocou uma boia para salvar o Lula foi o Eduardo Bolsonaro, quando começou tudo isso, aí dá uma guinada. Agora, é interessante que o pessoal no Planalto fala que o ponto de virada do Lula foi aquela derrota no IOF. Ele ficou muito irritado com o modo de ter se comprometido a votar e depois ter mudado de ideia. E aí, ali ele passou a mudar a postura, o governo começou uma retórica mais crítica ao Congresso, começou a defender justiça tributária. Me pareceu que ele passou a ouvir mais o Sidônio, o Lula. Há uma coesão maior hoje no Palácio do Planalto do que antes. Antes a gente dizia, o Lula não conseguiu formar o núcleo dirigente que ele tinha nos outros governos. Hoje, com o Sidônio, com a Gleisi e com esse discurso, com uma pauta mais definida, com uma disputa política mais clara, o governo se organizou melhor e, ao mesmo tempo, a oposição é acéfala e com essas estratégias difusas. E o governo foi crescendo em cima dessas falhas da oposição. Eu ouvi de uma fonte próxima ao presidente Lula, a gente está conseguindo tirar as bandeiras da oposição. A bandeira nacional, que sempre foi uma bandeira do patriotismo, etc., a oposição perdeu. Inclusive, estenderam uma bandeira americana. No 7 de setembro. A bandeira no 7 de setembro. Eles esticaram uma bandeira dos Estados Unidos quando os Estados Unidos estão castigando o Brasil. A bandeira anticorrupção, que a oposição gostava de se jactar, a corrupção é da esquerda e tal, eles endossaram em peso a PEC da blindagem. Da mesma forma, a bandeira antissistema. Então, a oposição está perdendo as suas, entre aspas, bandeiras, e o governo está se aproveitando, porque também está mais coeso. E uma coisa que é interessante a gente notar, que no início, né, Bolsonaro, os líderes do PL no Congresso, gostaram da atuação de Eduardo Bolsonaro, chegaram a comemorar. Mas depois, quando eles perceberam que aquilo estava trazendo prejuízo para a economia brasileira, prejudicando empresários que são ali simpatizantes do Bolsonaro, eles começam a recuar. E vão recuando, e o Eduardo Bolsonaro avançando, a ponto de o próprio Bolsonaro agora está querendo que o Eduardo Bolsonaro dê baixe a bola, né?
com quem ele conversou nos últimos dias... Vai ser difícil botar esse gênio na garrafa, hein? Exatamente, isso foi o que eu vi. Então, assim, as últimas pessoas que ele ouviu nos últimos dias ali, ele reclamou claramente, o Eduardo Bolsonaro tem que parar de falar porque ele pode colocar em risco a anistia e pode colocar em risco até a redução de penas, né? Pode acabar trazendo dificuldades. Não, e acho que o risco virou real, porque... É muito real. Porque havia um acordo com o Supremo, com tudo, para redução de penas. E está começando a subir. E aí, o Eduardo Bolsonaro sentiu o golpe. Tanto que hoje, numa postagem nas redes sociais, ele faz todo um razoado dizendo que ele tem coragem, outras pessoas têm medo, as pessoas estão se acovardando e as pessoas não estão tendo coragem que ele tem. E ele termina com uma frase que vai contra o que o pai está falando. É nesse truísmo, diz ele que tem esse altruísmo elementar de estar se dedicando a uma causa, que estou disposto a ir até as últimas consequências para conseguir anistia ampla e restrita. Será vitória ou vingança. Não haverá submissão. Acho que o pai dele não gostou nem um pouquinho disso. Viajou, o líder do PL na Câmara dos Deputados, viajou para os Estados Unidos para conversar com o Eduardo Bolsonaro, supostamente para tentar colocar um freio nessa postura mais radicalizada do Eduardo Bolsonaro, depois de ter se reunido com o Bolsonaro no início da semana.